trabalho e hoje eu vou falar desse mini índice que tá uma sofrência danada todos os dias, é impressionante. Eu até falei com os alunos hoje, falei, às vezes fica aquela sensação, gente, começa a operar só a partir da abertura do mercado à vista, porque depois da vista do americano é que ele costuma dar uma movimentação boa. E sempre que eu falo isso no dia seguinte o mercado abre logo no período da abertura dando boas oportunidades. Então o que a gente tem que entender é, não necessariamente é melhor ou pior operar às 9 ou às 10. O que importa é o movimento que o mercado está fazendo. Operar quando o mercado está lateral não faz muito sentido para quem opera tendência, que é o caso do meu operacional. Então a gente sempre vai sofrer um pouco mais nesse momento para depois, a hora que o mercado decidir a direção, ele definir o lado, dar oportunidades melhores. Se você ainda não me segue ou ainda não é inscrito no canal, aproveita, porque sempre eu tô gravando vídeo, compartilhando e comentando qual que é a minha opinião, qual que foi a minha visão dentro do dia, principalmente falando de mini índice. Então hoje, falando de 11R, o mercado abriu fazendo um movimento de queda bem rápido, já buscou a média de 21 e começou ali aquela movimentação. Num primeiro momento nem deu uma impressão muito grande de mercado lateral, porque até que estava com um rangezinho mais ou menos aqui entre topo e fundo. Ela estava andando ali 350, claro que para operar tendência não é um range legal, mas não estava aquela coisa de 2, 3 boxes para cada lado. Quando ele dá esse cruzamento de alta no 11, ele já tinha fundo mais alto que o fundo anterior, mas ele não tinha topo mais baixo. Então a gente tinha topo descendente e fundo ascendente, o que é um alerta de risco. Nós não temos uma direção definida, o que geralmente deixa mais arriscado as entradas. Só que para quem entrou nesse cruzamento de alta, tinha um pivô muito perto, era arriscado, mas ele andou 250 pontos aqui, teria pago ali o gain de quem entrou. E depois disso, foi aquela dancinha de vai para lá, vai para cá. Já a hora de desenhar um caixote, esperar o melhor momento para fazer a entrada. Eu confesso que eu tomei um primeiro stop de compra aqui, porque eu entrei pelo 25R. Naquele momento eu enxerguei com uma oportunidade boa, porque ele tinha rompido o pivô, mas me estopou nessa operação, e aí depois disso eu esperei um pouquinho mais para fazer outras entradas. E é aquilo que eu falo sempre para vocês, né? O mercado ficou lateral, vamos esperar ele sair de dentro do caixote, se distanciar, tentar voltar para o caixote e recusar. Essa sempre vai ser a melhor entrada, seja subindo, seja caindo. E mais um dia, não sei nem se é o terceiro ou quarto dia seguido que acontece exatamente a mesma coisa, independente do lado, se é subindo ou é caindo, mas é quase sempre o mesmo padrão. Ele fica encaixotado, a hora que ele perde o caixote, aí sim passa a ser um bom momento de fazer análise de boas entradas naquela direção já definida. E hoje quem esperou ou quem conseguiu fazer essa leitura fez a boa. Aquilo que eu falei para vocês, eu tomei um primeiro stop na compra aqui, porque para mim já estava fazendo um movimento ascendente. A minha entrada foi por um rank maior, então já tinha rompido esse topinho, depois eu entrei e tomei stop. E aí, depois disso, aquilo que eu falo, eu vou esperar entradas mais claras. E depois, minha gente, ó que coisa linda, ele só foi. Eu peguei essa queda inteira. Por que eu peguei inteira? Porque não reverteu no 25R. Eu zerei a minha operação sem reverter no 25R. Saí da operação, era 5h30, que é o horário que a mesa zera as operações, né? Porque ela zera às 5h30. E foi o horário que eu fiquei na operação e fico ali no mesmo lugar, não saiu. Então, hoje, para quem mais uma vez esperou, olha, saiu do caixote, voltou para a região do caixote, enfrentou a resistência, não foi, ó, pum, desabou. Tiveram alunos que pegaram o movimento inteiro, tiveram alunos que pegaram até 200 do 25R, teve seguidor que estendeu o trade também, que nem é aluno, tudo pegando a visão. Então, aquilo que eu falo para vocês, o meu canal, a função principal dele é compartilhar o meu ponto de vista. Eu não estou falando que eu estou certa, que eu estou errada, não sou analista CNPI, não sou nada disso. Eu falo daquilo que eu vejo que eu faço todos os dias. É aquilo que eu faço na minha conta, é aquilo que eu faço nas minhas operações. E que dá certo e que dá errado também. Mas, como eu sempre falo para vocês, manter o padrão. Manter o padrão de gerenciamento, de disciplina, de análise de entrada. Vai ter stop, óbvio que vai, mas sempre dentro do gerenciamento. E o principal, vamos ter oportunidade de reverter. Eu não fui a única, tiveram alunos que também tomaram
um primeiro stop, uns na venda, outros na compra, porque cada um tem uma leitura. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve uma aluna que ela tomou stop na venda no 18R. Ela vendeu aqui, ó. E é o que eu falei para ela, a sua leitura também não estava errada. Ela tomou aqui, ó, ela entrou nesse box aqui no 20, na queda. Tinha um movimento descendente, fez um topinho aqui, um fundinho, subiu, esse topo foi mais baixo que esse, deu esse pullback. Ela estava correta, não estava errada, mas aquela coisa, é um momento em que o mercado ficou mais consolidado, mais travado, e essa entrada, infelizmente, não pagou. Eu, ao contrário dela, tomei na compra, porque quando eu entrei na compra, eu achei que eu já tinha um movimento ascendente. Então, entenda, ela no descendente estopou, eu no ascendente estopei. E ambas estavam fazendo uma análise correta do movimento do preço, da estrutura. Só que qual que foi a questão? O mercado estava num range muito curto. Nós estávamos naquela expectativa de o mercado vai andar. E não andou, nem para um lado nem para o outro, tanto que cada uma tomou um stop numa direção. E nenhuma das duas estava errada na análise, porque é aquilo que eu falei. Aqui, eu vou até colocar aqui a setinha, que fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Ó, a gente analisa aqui. Nós tínhamos um movimento descendente. Quando ela fez a entrada dela aqui, ó, eu tinha um fundo aqui, o fundo seguinte foi mais baixo. Eu tinha esse topo quase um topinho duplo. Ela não estava errada. Eu não entrei nesse momento. Eu, quando eu entrei, já foi o contrário. Então, eu tinha um fundo mais alto que o fundo anterior e eu já tinha esse rompimento de topo. Então, quando deu o gatilho aqui em cima, eu achei correto entrar. E tomei stop também. Então, meu povo, não tem essa. A questão é, faça sua análise e vai dar gain e vai dar loss. Quanto mais a favor da estrutura estivermos, maior a chance de dar certo. Nesse caso, não deu. E faz parte. Aí, depois, eu fiz essa venda. Eu até falei para os alunos, eu fiz essa venda, mas foi mais na emoção do que na razão. Porque ainda estava lateral o mercado, não tinha saído do range do encaixotamento, mas por que eu optei por arriscar nessa venda? Porque nesse momento eu tinha um movimento descendente de topo e ele estava segurando no pivô e tinha muitos lotes protegendo essa região acima. Eu falei, eu vou fazer essa venda e vou arriscar nela. E aí eu consegui pegar essa venda e zerar o meu stop. Não estendi. A hora que passou de zerar o meu stop, eu já coloquei a proteção justinha, então quando ele começou a voltar aqui, ele já me tirou. Mas pelo menos me tirou estando no 0 a 0 no dia. E aí a boa foi essa venda aqui, que até mostrei tanto lá no grupo aberto do Telegram, como comentei com os alunos. Eu fiquei nessa operação o dia inteiro, porque eu sempre saio na reversão do 25 e como vocês podem ver, ele simplesmente não reverteu. Ameaçou umas 2, 3 vezes me tirar, não me tirou, não reverteu e eu saí da operação no final do pregão, pegando todo esse movimento de queda, todinho. Então, é sobre seguir o plano. Vai ter entrada que vai dar certo e vai ter entrada que vai dar errado, porque não existe nenhuma forma de se operar que seja 100%, que vai dar certo toda vez. Não tem, não existe. Não adianta a gente estar em busca do operacional perfeito, do setup perfeito, do mentor perfeito. Não existe. O que existe é estatística e probabilidade. A estatística está do meu lado, porque eu opero um operacional que a taxa dele é legal, que as probabilidades são muito boas e que funciona. Então vai ter stop, mas vai ter gain. E normalmente eu tenho mais operações ganhadoras do que perdedoras. E qual que é o melhor dos mundos? Porque o meu stop é sempre o mesmo. É sempre um stop menor. E sempre tendo a possibilidade do meu ganho ser maior. Então a conta fecha. É claro, todo trade vai pagar 2, 3 vezes igual esse último? É óbvio que não. Mas tem alguns que pagam. Então se eu consigo pegar uma grande parte dessas entradas, eu sempre vou ter um resultado melhor, porque eu perco sempre o mesmo tanto de ponto. É sempre aquele stop fixo. E o meu gain não, o meu gain eu vou administrando. Vários alunos, vários, saíram aqui na média de 200. E eu sempre brinco, eu falo, gente, quem me tira é a reversão do 25. Se ele reverter, eu saio. Se ele não reverter, eu não saio. E eu vou levando. Ah, tenho A200, tenho bola, tem isso, tem aquilo. Eu não saio. Várias vezes chega nessa região, bate e volta e me tira. E várias vezes passa direto. Então, ó, para quem saiu na região do 200, ele andou mais 700 pontos. Então, assim, é o que eu falo.
não me incomodo devolver 250 pontinhos ali da reversão. Esses dias mesmo, deixa eu ver, aonde que foi? Eu acho que foi região de bola, não foi 200. Não, foi aqui, ó. Eu tava nessa venda. Chegou na 200, eu falei, eu não vou zerar, a hora que reverter eu saio. E ele reverteu e me tirou. Eu poderia ter saído com, sei lá, uns 300 pontos a mais. Ó, da onde ele me tirou, 370 pontos. Então eu devolvi isso tudo se a gente for contar do tanto que andou, né? Do máximo que andou. É óbvio que mesmo eu não ia sair assim exatamente no tique, mas foram 340 pontos devolvidos. Só que se eu coloco um alvo ok, eu pego ali 300 pontos e olha quantos pontos mais. Então assim, pra mim tá tudo bem. E eu sempre faço isso de deixar andar. E claro, eu não sou besta. Quando eu tô nessa região já de risco, eu já fiz tipo, todas as minhas parciais. Eu tô com só os guerreirinhos ali, 1 ou 2, e olha lá. Por quê? Porque eu faço meu trade e pra estender mais, eu vou deixando ali uma coisa menos arriscada. E garante mais um ganhozinho ali. Certo, gente? Então, hoje era isso que eu queria falar pra vocês. Foi mais um dia. Confesso que eu não fiz nada do dólar. Eu vi que ele tava bem enroscado. No começo do dia, eu tava olhando ele aqui. Tava um lenga-lenga danada. Falei, ixi, não vou nem inventar moda não. Deixa eu ficar aqui no índice mesmo, que já tá pagando. Mas também quem comprou fez na boa, né? Não ameaçou da entrada de venda em momento nenhum. A questão aqui era escolher o melhor ponto de compra, porque pullback eu não sou muito fã, vocês sabem. Aí aqui deu umas oportunidadezinhas, mas voltou. Não sei se teria estopado ou não. Vamos ver. Esse aqui. Não teria estopado. Ao meu ver, no primeiro momento, seria a entrada mais coerente um pouquinho. Aí deu outros gatilhos de pullback, mas hoje de verdade nem olhei o dólar, não. Só fiquei no índice. Nas ações, porque as ações eu não abandono, né? Nas ações eu sempre tô nelas. Certo, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se você ainda não me segue nas redes sociais, na descrição tem os links. Lembre-se, cuidado com os fakes que tem por aí, que a Gi não é famosa, mas o povo me adora, porque tem fake de tudo quanto é tipo. Fiquem atentos. Lembrem-se, eu não invisto para ninguém, eu não opero para ninguém, eu não tenho sala de sinais. Então, se qualquer pessoa em meu nome oferecer qualquer tipo de investimento, não sou eu. Lembre-se, não sou eu. Certo, meu povo? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.